Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E hoje traremos a lição 7, o discipulado na família nuclear e entre parentes. O tema de hoje está muito interessante. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa dificuldade, essa aparente dificuldade que muitas vezes discipular, evangelizar, pregar aos nossos familiares. Então, para começar, vamos estar vendo aí o nosso texto bíblico básico, que está a princípio em Deuteronômio capítulo 6, os versos 1 ao 9. Temos também o texto áureo que está lá em Atos 16, 31, um texto muito conhecido, e diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A palavra essa ali dita por Paulo e Silas na casa, na residência, naquele ambiente que estava ali com o carcereiro. Vamos continuar aqui então, o comentário vai dizer aí, palavra introdutória: de maneira geral, o termo família serve para descrever inúmeras formas de convivência, desde a rede externa de parentes, composta por tios, primos, cunhados, sogros, genros, noras, avós, ou até a família nuclear contemporânea e suas variações. Este foi o modelo originalmente idealizado por Deus. Então a gente tem aqui, para começar, já que o assunto é discipulado entre família, é bom que a gente entenda um pouco desse conceito de família. A gente tem, como foi dito aqui, a chamada família externa ou extensa, como é chamado por alguns, que são essas extensões que se ramificam, vêm da família. E a gente tem, é claro, ali a base para esse ensino de hoje, que seria a família nuclear. A família nuclear, é claro que é aquele modelo idealizado por Deus, a saber, um homem, uma mulher e seus filhos, um homem, uma mulher e sua prole. Então, essa é o que nós conhecemos como a família nuclear. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho desse ponto aqui hoje, entendendo quais são as dificuldades, muitas vezes, que nós encontramos de tentar trabalhar a questão espiritual dentro do nosso lar. Okay? Então a gente precisa saber, a princípio, que esse modelo, chamado modelo de família nuclear, como a gente já acabou de citar e explicar o que é aquela família onde nós temos pai, mãe e filhos. E foi um modelo idealizado originalmente por Deus, um modelo de família que nasce a princípio no coração de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Desde o início, a família tem sido alvo de ataques cruéis de seus adversários. No entanto, jamais foi derrotada, glória a Deus, pois Deus a tem livrado e confirmado. Então, o que a gente precisa entender, é claro, que parte dessa grande dificuldade que nós temos de evangelizar, de pregar, de ensinar, e é claro, segundo a nossa lição, discipular no seio familiar, ela vem, é claro, de um grande ataque, um ferrenho ataque do adversário de nossas almas contra a família. Fica muito claro, lendo a Bíblia Sagrada, que o inimigo sempre lutou contra a família. A gente vê ali texto logo no início da Bíblia, onde Deus, após criar o homem, é claro, por conseguinte, cria também ali a mulher, cria esse casal, e a partir daí a gente vê um ferrenho ataque do adversário no Éden, e é claro que acabou culminando na chegada do pecado aí no mundo, na entrada, na introdução do pecado no mundo físico. É bom lembrar isso, tá? Já visto o fato que nós entendemos, há quem entenda que o mundo espiritual, ou seja, os anjos, já passaram a partir da queda de Satanás e uma terça parte dos anjos a conhecer o pecado no mundo espiritual. Então, no mundo físico, nós temos também o inimigo, esse que já houvera caído, agora lutando contra as famílias, lutando contra a família. Então, o ponto aqui inicial que eu gostaria de destacar nessa introdução é que essa grande dificuldade, ou boa parte dela, há muitos pontos que acabam culminando nessa dificuldade, mas o fato de nós muitas vezes termos um certo trabalho, um certo atrito quando o assunto é evangelizar nossos familiares, advém também desse ataque ferrenho do diabo e dos seus anjos contra a família, essa instituição tão abençoada, criada por Deus. Vamos continuar aqui então, para dar início. Para começar, gente, o primeiro tópico está aí, o discipulado na família nuclear. Já visto o fato do que já explicamos, então você, professor, o primeiro ponto, na introdução, embora a lição de maneira clara já tenha passado, a gente acabou aí tendo uma espécie de atraso para poder estar trazendo esse vídeo, por motivo de força maior, não nos foi possível gravar aí o vídeo da lição 7 em tempo hábil. Estamos preparando também o vídeo da lição 8, eu acredito que vai dar tempo de ficar pronto aí já já. Mas o ponto é esse aqui. Família nuclear é aquela família, repito, porque é bom falar sobre isso: homem, pai, mulher, mãe e seus filhos, sua prole. Continuando então, o primeiro subtópico vai dizer modelos de família nuclear. O ponto é entender o seguinte, que existem
vários, N modelos de família nuclear. Nós temos alguns exemplos aqui. Dependendo do contexto histórico, geográfico, cultural, pode-se encontrar vários modelos de família nuclear. Por exemplo, famílias consanguíneas, famílias adotivas temporárias ou permanentes, famílias birraciais ou multiculturais, famílias monoparentais, famílias reconstruídas após divórcios, famílias disfuncionais, dentre outros tipos. O ponto básico aqui é que a gente não teria tempo aqui, infelizmente, neste vídeo, de explicar cada tipo de família e focar em cima de cada uma questão relacionada a cada uma delas, até para ser mais dinâmico. Eu vou tentar ser mais breve nesse vídeo, mas o ponto aqui para este subtópico, professor, é que existem muitos tipos, N tipos de famílias, né, no que tange essa visão nuclear. E cabe a nós tentarmos, é claro, sanar as dúvidas que possam surgir em nossos alunos quanto aos tipos de família. Então, o ponto aqui, eu vou ficar, a princípio, nesse ponto de dizer que existem muitos tipos de família. Deixa eu passar um pouquinho mais para frente para a gente poder explicar e comentar alguma coisa mais. Discipulando o cônjuge. A gente vai entrar mais nesse processo agora de forma mais prática, dentro desse processo de iniciar esse discipulado, o que fazer, como agir ante ao desafio de discipular o cônjuge. Então, para começar, às vezes, quando apenas o homem ou a mulher é convertido ao Senhor, há a sensação de estar só e o desânimo muitas vezes bate à porta. Então, a gente está se deparando agora, a gente está lidando com uma situação complicada, complicadíssima, que é aquela situação na qual em um casal onde uma só pessoa, um só desses cônjuges, adora a Deus, serve ao Senhor, o outro não. E muitas vezes o que parece, muito bem colocado aqui pelo comentarista, é que a pessoa que está vivendo uma situação difícil como essa parece estar realmente só. E o fato de estar só, segundo essa visão, acaba acarretando um desânimo, muitas vezes aquela vontade de parar. A tendência é pensarmos que o que nos parece é que quando há um só dos cônjuges servindo ao Senhor e outro não, parece que o fato de aquele não estar servindo ali, muitas vezes parece que tenta arrastar, ainda que voluntário ou involuntariamente, tenta arrastar o outro cônjuge para aquilo que ele está fazendo. Ou seja, aquele que não serve a Deus parece muitas vezes tentar influenciar o que está servindo a ponto de que esse deixe de servir e que viva uma vida afastada, desraigada, longe de Deus. O que a gente vê muitas vezes é essa batalha ferrenha, tá? Aquele que serve está orando, está clamando, está buscando, continua ainda firme no propósito de servir a Deus, ainda intercede lá por aquele que não serve, está firme lá também no templo, clamando ao Senhor, tocando sua vida, rumando, caminhando em direção ao céu, trilhando esse caminho glorioso que é o caminho da salvação, mas uma grande dificuldade, tá? Porque muitas vezes palavras, gestos, atitudes daquele cônjuge que não serve ao Senhor parece dificultar ainda mais a caminhada daquele que serve. Então realmente não é algo simples, não é algo tão fácil assim. Eu particularmente glória a Deus, não vivo, né, graças a Deus, essa experiência. Minha esposa também adora, serve e busca a Deus assim como eu. Então a minha casa hoje serve, glória a Deus, ao Senhor. Meu filho também caminha conosco rumo às mansões celestiais, mas o ponto é que existe sim essa dificuldade. Há muitos que estão ao redor do mundo hoje sofrendo esse grande problema, né? E cabe nós também aqui os ajudá-los, auxiliá-los em oração. O ponto é o seguinte: no entanto, o marido ou a mulher crente não deve abandonar a companheiro ou companheira, né, descrente por essa razão, nem mesmo pelas melhores intenções, como servir melhor ao Senhor. Muitos têm, o ponto aqui embora o nosso foco seja discipulado, né, mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui. O ponto é que muitos estão lidando hoje com essa triste realidade, essa triste situação, que é conviverem, né, estarem num lar, num ambiente onde eles servem a Deus e seus cônjuges não. E muitas vezes, né, alguns são levados a pensar o que fazer numa situação como essa, quais atitudes devem ser tomadas. Deve-se então abandonar aquela pessoa a fim de se servir realmente a Deus, de buscar a presença de Deus, continuar caminhando firme. Aquela pessoa realmente tem sido uma pedra de tropeço, um empecilho, aquela pessoa tem muitas vezes essa vida que ela leva fora dos caminhos do Senhor tem sido uma afronta àquele que serve, aquele cônjuge que serve. Então o caminho correto a se fazer é abandonar, é largar,
da carta, como dizem, de divórcio, diz que está a se divorciar e deixar com que o outro vá embora. Esse deve ser o caminho, a fim de se buscar mais a Deus, de se clamar mais ao Senhor. Aquele que serve a Deus não deve estar convivendo ainda com quem não serve. Seria esse verdadeiramente um jugo desigual na vida da pessoa? Isso tem gerado problema, isso pode impactar e até mesmo prejudicar a salvação daquele que serve a Deus. O ponto claro que a gente precisa entender é que quem tem voz para falar e nos auxiliar nisso é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque este aqui é mais um daqueles casos onde a gente muitas vezes para pedir opiniões das pessoas e dessas opiniões podem acabar resultando em drásticas situações, muitos problemas, graves problemas para a união, para o casamento, para o relacionamento. Então o ponto é analisarmos a Bíblia. E há uma passagem que foi descrita e posta aqui na lição, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 12 a 14, é interessante, ele fala um pouco sobre esse ponto aí. Tá? E um desses pontos importantes que está dizendo aí é que se a pessoa que é crente está casada com um descrente e o descrente consente em permanecer e ficar com esse crente, não quer ir embora, deseja ficar, que esta pessoa crente não se aparte, viva, que tente, que busque, que clame, que ore, que ainda que seja difícil, tá? Uma vida complicada como essa, mas se essa é uma pessoa que não está lutando contra o Evangelho, essa salvação, ainda que lute também, mas o ponto é que nós precisamos entender que não é divorciando, não é se separando, não é desfazendo essa união abençoada aí por Deus, que as coisas vão se resolver. Então, já que o nosso caminho, o nosso foco, o nosso alvo é discipular o cônjuge, nós precisamos, é claro, pedir orientação a Deus e buscar de Deus direção para continuarmos, tá, essa união. Esse é o ponto, tá? Isso é que eu diria, baseado, é claro, nesse texto, que é um texto maravilhoso, uma visão muito esclarecedora, dada por Deus a Paulo, a fim de ajudar pessoas que estão vivendo essa luta tão complicada que é. Então o ponto é esse, gente. Tá? Quando uma pessoa serve ao Senhor, né, a pessoa casada serve ao Senhor e seu cônjuge não serve, o primeiro passo é que essa pessoa casada permaneça ao lado desse cônjuge que consente em ficar com ele. Então, a gente não pode muitas vezes buscar, ainda que esteja, como diz a lição, que nem bem intencionado, não, a gente estou me separando da pessoa para me separar mais para Deus, para adorar mais a Deus. Estar casado com alguém que não serve a Deus está atrapalhando a minha vida espiritual, está tirando de mim a alegria da salvação, então eu sinto que eu devo separar. Então não é por aí, não é dessa forma, não é desse jeito. Nós temos que estar sempre na direção de Deus, tá? Muitas vezes, como a gente acabou de ver, né, há muitos casos que a gente percebe aí, em que essa pessoa que não serve o Senhor não persegue, não proíbe, não atrapalha, não se levanta, não intenta contra quem serve a Deus, ao cônjuge que serve. Então o ponto, e ainda que se levante contra, nós estamos aqui clamando, buscando direção a Deus, direção de Deus, e cremos que Deus fará coisas maravilhosas aí. Então o ponto é esse aqui, tá, gente? Um dos passos, um dos caminhos do discipulado entre o cônjuge é esse aí, é permanecer nessa união e sempre que possível falar do amor de Deus. Ainda que no casamento a gente consegue evangelizar, o discipular mais agindo, mais fazendo do que falando. Nem sempre as palavras conseguem ser bem ditas, né? A gente nem sempre consegue expressar bem com palavras o que a gente sente. O estilo de vida que nós estamos trilhando agora, caminhando com o Senhor. Então, muitas vezes, é o testemunho desse cônjuge que serve a Deus que vai pesar na hora de ajudar ali, auxiliar na salvação desse cônjuge que não serve. Então, fica aí, permanece firme, clamando a Deus, pedindo direção de Deus para que Deus venha abençoar essa união em um nome precioso de Jesus. Continuando aqui, discipulando os filhos. Então, como a gente viu aí, para discipular o cônjuge é simplesmente buscar em Deus e permanecer nessa união, pedindo direção a Ele. Agora, o discipulado dos filhos. Como é que a gente faz para discipular os filhos? Tá? Vamos tentar entender mais. Os pais são os primeiros responsáveis pela evangelização e discipulado de seus filhos. Então, o primeiro ponto é esse aqui. O primeiro passo rumo ao discipulado dos filhos é simplesmente não negligenciar o papel dado por Deus a nós como pais. É sempre entendendo isso, os primeiros, ainda que nossos filhos venham ser discipulados na igreja, discipulados em qualquer outros ambientes, mas os primeiros, tá?
responsáveis somos nós. Então é encarar. Como é que a gente faz para discipular filhos? É começar encarando essa responsabilidade. É não transferindo a outrem aquilo que Deus nos deu como tarefa, como missão para com nossos filhos. Nós temos obrigação, nós temos responsabilidades para com nossos filhos, quanto o assunto é evangelizá-los, é discipliná-los, é discipulá-los, é orientá-los diante de Deus. Então é não negligenciar. O primeiro passo é esse. Nunca, você pai que me assiste aí, jamais negligencie o que Deus lhe deu. Então o primeiro processo é esse. Tá? Então você, professor, fica aí a dica para que você foque e aproveite esse momento da aula, esse subtópico 1.3, para reforçar ainda mais essa ideia maravilhosa, esse ponto tremendo de que cabe aos pais compreender que nós pais, é claro, devemos evangelizar, devemos discipular de maneira primordial. Nós somos os responsáveis. Primeiros responsáveis somos nós. Ainda que existam grupos, professores, tutores, ainda que haja muitas pessoas na igreja preparadas para isso, mas isso não nos isenta de fazer a nossa parte que Deus nos deu. Essa é uma obrigação que não pode ser delegada a quem quer que seja, como eu já disse, nem mesmo aos múltiplos ministérios e pessoas da igreja local. Então o ponto é esse aqui. A gente começa a discipular os filhos quando nós começamos a entender realmente que fomos chamados para tal, que Deus nos deu essa missão e que parte inicialmente de nós está essa busca para com esse aprendizado aí dos filhos. Continuando, o trabalho de evangelizar e discipular as crianças deve ocupar um lugar de centralidade no lar e na igreja. Então a gente tem dois parâmetros aqui. Deve haver um trabalho em conjunto, tá? Uma cooperação. De um lado, a família, os pais orientando, discipulando, do outro a igreja também fazendo o seu trabalho, seu papel, e ambos devem falar da mesma forma. A dificuldade maior seria, e há casos que ocorre isso, quando a família, o lar fala de um jeito e a igreja fala de outro. Isso confunde até mesmo a mente das crianças. Então o ponto é que os pais tenham essa união, essa junção, que haja essa sintonia entre lar e igreja, a fim de que eles possam aplicar os filhos, sendo uma vez discipulados pelos pais e orientados, é claro, pela igreja, as crianças, os jovens orientados pela igreja, possam repassar isso aos demais jovens, aos amigos, às pessoas que eles conhecem aí. Então o primeiro passo é esse aqui, os pais reconhecendo, buscando para si essa responsabilidade, abraçando a mesma, abarcando essa responsabilidade, e do outro, os departamentos da igreja ligados à criança, adolescente, aos jovens, trabalhando fiel e firmemente, em cooperação com os pais, em conjunto, uma ação conjunta entre pais e professores, tutores, mentores lá, desses departamentos juvenis, departamentos ligados aí à criança, adolescente e jovem, trabalhando junto, sim, nós conseguiremos evangelizar e discipular plenamente os nossos filhos, tá? Então, se cada um fizer a sua parte e ambos se unirem para fazer a parte do que tange essa união, tá? Com o auxílio dos filhos aí, eu tenho certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, cabe você também, professor, nessa parte da lição, focar esses dois pontos, tentar aí, com suas palavras, é claro, buscar esse equilíbrio, né? Haja visto o fato que você vai estar lecionando, ainda que a lição já tenha oficialmente passado, mas há igrejas que ainda vão estar ministrando essa lição. O ponto é que você aí foque isso e tente, pouco tempo, breves palavras, mas haja visto o fato de que a igreja vai estar aí lotada, seus alunos também compõem alguns departamentos da igreja. Então é um ponto, uma questão de se trabalhar até mesmo posteriormente essa aula, tocar nesse assunto, trazer algo inicial para essa aula e a partir daí se elaborar e criar um grupo, um conjunto, para que através desse grupo tenha essa junção, essa união. Um grupo onde as pessoas responsáveis por ele possam juntar-se ali aos pais, ouvir aos pais, aprender um pouco mais com os pais no que tange ao comportamento, a forma ali desses filhos que estarão na igreja, é claro, e repassar algumas coisas também aos pais, daquilo que esses filhos, esses crentes, jovens, crianças, adolescentes, também fazem, vivem lá no ambiente da igreja. Porque muita gente sabe que há crianças que elas têm meio que dois comportamentos, né? Um comportamento na igreja, outro comportamento em casa. Então, para que haja essa junção, essa união, a fim de que esse mesmo comportamento de bênção possa ser aplicado, usado na escola secular e ali nos outros lugares onde essas crianças frequentam, tá? Então, o passo para discipular os filhos é esse. Pais, reconheçamos nossa responsabilidade, ok? Departamentos, que tenhamos de nossos líderes apoio
e nos unamos, né, aos pais a fim de que a gente possa aí ajudar as nossas crianças. Continuando, o segundo tópico vai dizer o discipulado entre parentes. Aqui é interessante, gente, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do discipulado mais focado à família nuclear, dentro de casa. Ou seja, os cônjuges se discipulando, ok? E os pais discipulando os filhos, é claro, em conjunto com a igreja, em cooperação com a igreja. O ponto agora é discipular, esse discipulado, quando ele sai um pouco da questão nuclear, somente nuclear, e ele passa da questão da família extensa, né? Os parentes que estão ao redor. Como é que a gente faz para evangelizar, o que fazer, o que não fazer para trabalhar esse processo de discipular os parentes de forma extensiva? Vamos lá. Em tempos bons ou favoráveis. O exemplo de Cornélio deixa claro que os parentes também podem usufruir da nossa conversão, sendo também alcançados pelo Evangelho. Há um texto muito conhecido, compete aí, professor, a você ler um pouco de Atos 10, aquela história maravilhosa, aquela passagem linda, onde ali a gente vê a inserção de gentios lá no plano de salvação, né, o processo básico ali aquele, onde Deus, de forma gloriosa, né, faz ali uma revelação linda, dá uma lição tremenda ao apóstolo Pedro quanto à questão da incursão, da inserção, melhor dizendo, dos gentios nesse lindo plano glorioso feito ali por Deus, que é o plano de salvação. Então, nesse ponto, Deus fala com Cornélio e também fala simultaneamente a Pedro. Então, há um encontro entre ambos. Pedro vai à casa de Cornélio, ali ocorre aquela conversão maravilhosa e toda a família, todos que ali estavam, foram alcançados, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo de Deus, e a gente vê então algo tremendo aconteceu na vida de Cornélio. O ponto aqui é entender o seguinte, gente, que nesse ponto, né, esse texto aqui ele é usado basicamente, professor, e é bom que a gente não foque muito e não perca um certo tempo só falando sobre isso, já visto o fato de que essa lição não está tão pequena assim, então a gente, para conseguir lecionar e ministrar toda essa lição, é bom que a gente foque em como resumi-la, né, como sintetizá-la, tanto mais, perdão. Então o ponto é esse aqui. A questão é que aqui essa passagem ligada a Cornélio, ela é utilizada mais para mostrar esse ponto de que houve conversão também entre os parentes dele. E isso é maravilhoso. E o que isso quer ensinar para nós? O que isso pode ensinar para nós? Deixa eu ler aqui. As reuniões festivas podem ser excelentes oportunidades para falar aos parentes que ainda não conhecem a Cristo como Salvador. Então o que a gente precisa entender? A gente se reúne como família. Churrascos, festas, celebrações, né, comemorações ali, independente do que seja. Existem aqueles momentos em que a família se reúne. Né, aqui se reúna semanalmente, aqui se reúna quinzenalmente, mensalmente, mas o ponto é que existe um momento em que a família se reúne. A questão aqui é entender que este momento pode também ser usado por aquele familiar que serve ao Senhor para discipular, para evangelizar, ou seja, para apresentar Cristo Jesus àqueles parentes que não conhecem, aquelas pessoas da família que ainda não se converteram, ainda não tomaram uma decisão com Cristo. Tá? Esse é o ponto básico. Então a gente precisa também, embora seja um momento de celebração em outras áreas, a gente esteja comemorando, mas a melhor e a maior de todas as comemorações, a melhor e a maior de todas as festas é aquela onde um perdido, onde um pecador se arrepende de seus pecados e confessa Cristo como um seu Salvador. Então nós precisamos aprender a utilizar esses momentos para também poder ganhar nossos familiares para Cristo. Uma visita, um telefonema, uma palavra de conforto e um momento de angústia podem predispor a pessoa a ouvir e refletir sobre o amor e o poder de Deus. Então vamos lá. Como a gente viu aqui, tempos bons. O que são tempos bons? Aquele tempo onde você consegue achar uma oportunidade para falar de Deus para um parente, né, em família. Aquele tempo favorável, ou seja, você percebe que as circunstâncias estão favorecendo, estão todas elas ali convergendo ali num ponto abençoado e maravilhoso para que você possa pregar, falar de Deus, usar aquele momento em família, tá? Uma oração que você pode estar fazendo durante a família está se reunindo, uma festa, de repente aniversário de alguém. Pode ser uma boa oportunidade para você pregar ali uma palavra, dar uma saudação, trazer algo da parte de Deus para aquele aniversariante, e com isso para toda a família. É um momento bom de celebrar, um momento de gratidão, é um momento que pode ser utilizado para isso, para se agradecer a Deus, para se lembrar de Deus, tá? O aniversário chegou, passou, ainda que você vai beber muita cerveja, ainda que você vai tomar muitas
cachaça, bebida alcoólica, ainda que seja uma festa com muito som alto, música secular, estrondando, ainda assim, mas você, cristão, servo do Senhor que está ali, é claro que não vai fazer nada disso, não vai se misturar no que tanto de beber, tá? Mas são parentes seus, a sua família está ali reunida naquele momento, é um momento de festa, alegria e celebração, e você pode sim, você deve sim, você precisa sim, usar aquele momento como um momento favorável para o evangelho, para a pregação, para a propagação do evangelho. Você pode pedir ao longo dessa festa, ou no início dela, o término, não sei, para orar pelo aniversariante, ou para orar para aqueles que estão celebrando, para orar pela família. Falar, aproveitar esse momento para falar das coisas boas que Deus tem feito e feito na sua vida. Explicar para os seus parentes essa mudança gloriosa que você está vivendo hoje, essa pessoa que você se tornou. Pode sim, sim, eu garanto, tá? Embora haja parentes seus que odeiam cristãos, pessoas que não querem saber do Senhor Jesus, ainda assim, pessoas que têm raiva, como dizem, de crente, mas se você ali diante de Deus, em todo o amor pela família, pedir para usar esse momento para trazer uma reflexão da parte de Deus, eu tenho certeza que aqueles que estão ali ouvirão e Deus coisas maravilhosas fará naquele ambiente. Então aproveite esse ambiente, aproveite esse momento. O que a gente não pode fazer, é claro, o que atrapalha às vezes, o que não é favorável, o que torna difícil evangelizar parentes num ambiente muitas vezes de festa, é quando esse dito cristão, esse dito crente começa a aprontar no meio da festa. Ele é quem traz a bagunça, ele é quem faz a confusão, é ele quem acaba não dando um bom testemunho, ou ele é quem que diz, não, eu não vou participar de festa com vocês, porque é festa da carne, é festa não sei de quê. Gente, e eu sou um exemplo vivo disso, eu vou a festas da minha família, onde as pessoas não servem a Deus, há festas que eu vou que muitas vezes só tem minha esposa, filho e eu, só nós três, os demais não. E isso não quer dizer que eu vá fazer o que eles fazem lá. Eu não faço nada do que eles fazem. Eu não ouço música. Estou lá, mas você está passando, mas eu não estou ali curtindo aquela música secular, aquela coisa terrível. Eu não estou ali bebendo cerveja, embriagando. Estou ali tomando meu refrigerante, sentado, conversando com eles. E muitos perguntam, você sumiu, o que aconteceu com você? Como que você tem feito hoje? Tá um tempo que eu não te vejo. É claro que sempre rola aquela historinha de, quando você era desse tamanhozinho, quando uma vez aconteceu isso. O ponto é o seguinte, que a gente pode usar esses momentos para evangelizar e falar de Deus. O que a gente não pode fazer é ficar de fora, clausurado, fechado, dizendo, não, eu não vou lá, eu não falo com fulano. Há pessoas que se convertem e não falam mais com seus parentes. Não, eu não quero mais misturar com essa corja, essa raça ou esse povo. A quem se converta e chame a família de esse povo. Os parentes são aquele povo. Não? Esses são os comportamentos que afastam essas pessoas. Esses são os comportamentos que muitas vezes nos impedem, tá? E dificultam muito a pregação, a propagação do evangelho entre nossos parentes. É por isso que muitas vezes você está aí com um caderninho, escrevendo o número de almas, porque tem gente que faz isso, né? Escreve o número de almas que você já ganhou, e nesse caderninho seu de almas que você ganha e está escrevendo, deve ser para mostrar lá, apresentar para Jesus, olha quantas, conta aí Jesus, se o senhor não está contando. Mas não tem nome de um parente seu aí, por causa disso. Muitas vezes você prefere, não, eu prefiro pregar pessoas de fora, eu não quero falar de Deus à minha família. Porque a sua família te conhece, sua família sabe que você é um cri-cri, um enjoado, uma enjoada, um conversador, uma conversadora, seu negócio é arrumar problema. Então, se você está bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa do bem, da paz, de Deus, tem Deus no coração, não importa o ambiente, quando você chega, a presença de Deus é notada na sua vida, quando você vem bem, quando você vai chegar no lugar ali, quando você chegar no lugar cheio da presença de Deus na sua vida. O ponto é esse aqui, tá? Vamos lá, então você pode fazer uma visita a um parente, um telefonema, quando não fisicamente, mas um telefonema, uma palavra de conforto, alguém passando uma situação difícil na sua família, você chega lá, não para dizer, aí, eu falei, aí, tá colhendo o que plantou. São coisas como essa, que a pessoa já não está bem, já está sofrendo, ainda que a pessoa tenha feito algo errado, ainda que tenha realmente quebrado a cara, literalmente, vamos dizer assim, mas para você, servo de Deus, não é o momento de você chegar dessa forma. É bom que você chegue tranquilo, que chegue calmo, pregue o evangelho e deixa Deus fazer o resto. O Espírito Santo é quem vai agir naquele coração. Então, como diz aí, repito para a gente fechar, uma visita vai muito bem, um telefonema, muitas vezes a distância impede uma visita, então um telefonema, uma palavra de conforto em um momento de angústia, podem predispor a pessoa a ouvir e refletir sobre o amor e o poder de Deus. É claro que muitas vezes você vai falar, lançar o convite, lançar a rede sobre um parente, ele vai dizer, não quero, agora não, mais um pouco.
Isso não quer dizer que você deva dizer, olha, então o inferno te chama, então você já era. Não. Sempre que possível, lance a semente. Faça como o semeador, Mateus 13. Vai lançando a semente. Ainda que haja muitos terrenos, glória a Deus, no momento certo, essa semente vai cair num terreno bom, fértil, e Deus vai salvar seus parentes. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Nas circunstâncias críticas, vamos lá. Todo ser humano passa por momentos de extrema dificuldade. Isso aqui está muito claro, gente. E a gente precisa parar para pensar nisso. Às vezes a gente acaba se achando super-homem. E as mulheres aí, muitas acabam se achando a Mulher Maravilha. Não tem luta, não tem prova. Né? Até o super-homem tem criptonita. Então o negócio é complicado. Às vezes, circunstâncias críticas alcançam também as famílias, tais como perda de emprego. Então a gente está vendo aqui, o ponto aqui, professor, você que vai lecionar, é falar, a gente viu aí como evangelizar em circunstâncias boas, né? Festas, reuniões, celebrações, momentos em que a família está reunida ali, mas também há momentos em que a gente precisa entender que é necessário também discipular, evangelizar, pregar, apregoar o evangelho em circunstâncias difíceis, críticas. Quando o negócio estiver difícil, também aproveite para falar de Deus. E às vezes essas circunstâncias são, deixa eu falar algumas circunstâncias que está descrito na lição para a gente poder ganhar tempo. Nós temos aí perda de emprego, então já é difícil, tá? Quando as coisas, ainda que já é difícil perder o emprego, complicado. Pessoas vivendo conflito conjugal, a situação está difícil no casamento, não está fácil. Aí outros que já lutaram com esses conflitos, aí não conseguiram, sucumbiram e se divorciaram. Então complicou mais. Pessoas estão aprisionadas, quer seja espiritual, quer seja encarceradas, a quem esteja encarcerado. Pessoas vivendo essa luta em que entes queridos estão encarcerados também. Morte de uma pessoa muito amada, um ente querido. Pessoa que está acidentado. Até ontem fazia tudo sozinho, hoje está aí acidentado dependendo de outro. Isso traz uma tristeza tremenda para as pessoas. E aqueles que estão passando, vivendo enfermidades graves, né? Estão até também internados, né? Hospitalizados, há muito tempo fora do lar. Olha como as questões são difíceis, olha que circunstâncias complicadas, mas dá para se evangelizar, dá para se aproveitar. Isso não quer dizer que, embora, é claro, a pessoa esteja sofrendo, mas pode ser também um momento utilizado por nós para aprendermos a pregar o evangelho entre parentes ali, em família, também nesse ponto. Onde muitas vezes alguém da nossa família, ou mais, uma pessoa ou mais, esteja vivenciando tudo que foi lido aqui quanto à circunstância difícil, crítica, podem ser também estes momentos em que nós precisamos entender, é a hora de evangelizar. Alguém perdeu o emprego, é hora de arrumar outro emprego? Sim, mas também é hora de evangelizar, acalmar o coração dessa pessoa e fazer entender que muitas vezes Deus permite que uma porta se feche para que outras maiores e melhores se abram. A pessoa está passando um conflito conjugal, é hora da gente também entrar com a palavra para entender uma coisa, que a palavra de Deus a palavra de Deus é e tem remédio para situações como essa. Para o marido ali que não sabe como lidar com a esposa, Efésios 5:25, vós marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Então amor, querido, ama a sua esposa aí, em nome de Jesus. Você, mulher, sede vós, mulheres submissas ao vosso marido. É claro que o marido precisa entender o quesito submissão, né? Muitas vezes essa palavra submissão, quando mal compreendida, gera um problema terrível. Então, mulher, submissão ao seu esposo, uma submissão clara, plena, baseada na palavra de Deus. Um homem, e todo homem que ama, sim, sempre consegue ter ao seu lado uma mulher submissa. Uma coisa chama a outra. Filhos, como fazer com filhos? Vós filhos, amai, vós filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem pelo vosso dia na terra. Então, obediência. Então, entender isso aqui, ó, Bíblia. Pessoas que já se divorciaram, o que fazer? Palavra de Deus também. Esse é o ponto, gente, entender isso aqui. Este pode ser um momento para orar junto com essas pessoas e também fazer-lhes aquele caloroso convite para que se unam a nós na alegria de ir à casa do Senhor. Então, em tempos de dificuldade em que nossos parentes, em que nossos familiares estão vivendo circunstâncias críticas, complicadíssimas, ferrenhas e terríveis, compete a nós entender também que nós temos de Deus a obrigação de cumprir esse papel maravilhoso, que é de ser o apaziguador, o evangelizador, né, como você quiser falar aí, aquela pessoa que vai lá levar palavra de graça, conforto e vitória, tá? E não só, como diz aí, marretar, mas entrar com uma palavra de bênção. Vai lá, vale a pena, é bênção, auxilia, ajude seu parente aí. Tópico 3, como discipular por meio no devocional doméstico. Outro ponto que a gente vai entender agora, então o professor, tá lá, ó. O
Primeiro tópico, não misture as coisas, por favor. Primeiro tópico está centralizado na família nuclear. Então, no primeiro tópico, a gente vai falar de sogro, sogra, avô. Primeiro tópico só fala de pai, mãe e filhos, marido, mulher e filhos. Família nuclear, para que não haja essa confusão. Muitas vezes tem esse problema de não conseguir ministrar bem o EBD, e eu estou correndo aqui, tá? Em sala de aula a gente tem mais tempo para falar, em loco eu consigo administrar melhor o tempo do que num vídeo, mas muitos têm essa dificuldade, por quê? Porque misturam tópico, misturam assuntos. O ponto aqui é não misturar. Primeiro tópico lá, ó, família nuclear, então pai, mãe, filhos, marido, esposa, filhos, é isso só. Segundo tópico, a gente já estende mais, família no que tange a questão mais extensa, a gente vai focar um pouco mais no que está ao nosso redor, como evangelizar essas pessoas que estão aí, sogro, sogra, genro, nora, primo, prima, tia, tio. Aí, segundo tópico. Agora o terceiro tópico não, a gente vai voltar para dentro do lar agora, a gente vai entrar no lar para falar sobre culto devocional doméstico, devocional. Devocional é aquilo que abrange você, o seu devocional com Deus, e como você pode auxiliar as pessoas que estão na sua casa a também servir a Deus e cumprirem ali o devocional delas diante do Senhor. Tá? E esse aqui é o ponto, o terceiro tópico, que não deve ser misturado. Professor, ajuda aí seus alunos, você que está assistindo que é aluno, para que você possa entender onde a gente quer chegar aqui. Vamos lá então, mais uma vez, como discipular por meio do devocional doméstico. Vamos ver isso aqui? Em primeiro lugar, necessidade e urgência do devocional doméstico. Então, primeiro ponto é entender o seguinte, é entender que a gente tem que começar, quem não está fazendo culto, quem não tem devocional, quem não está buscando a Deus, lendo palavra, orando em casa, já era para ter começado. Isso é para ontem. Então, primeiro ponto, quando é que eu preciso buscar ou pôr em prática o devocional doméstico? Você precisa começar ontem. Então faz o seguinte, começa ontem que vai dar certinho. Porque é para já, é agora. Você precisa começar agora. Eu disse ontem para falar o quê? Da urgência que é. Então é urgente isso aqui. Na cultura judaica, o lar teria que ser uma escola onde as crianças aprenderiam a temer e amar o Senhor. Então, se você se basear um pouco na cultura judaica, a gente percebe muitas coisas interessantes. É o fato de que nem sempre tinham aqueles professores, escola, esquece essa visão de colégio como você tem hoje, onde você pega os filhos que estão em casa, envia para um lugar onde ali eles são disciplinados, orientados. O ponto é que tudo isso ocorria dentro de casa, dentro do lar. Então, ocorrendo isso no lar, essa visão, os pais tinham esse papel maravilhoso de orientadores dos filhos. Então, tudo começava em casa. Né? Há pontos que mostram o fato de que a criança ficava muito próxima, quando bem pequenininha, a mãe era responsável por ensinar história, nome, tribo, todo esse processo, e a criança, o pai estava lá fora trabalhando. Então, quando a criança pegava um certo tamanho, a mãe já, a partir de 5 anos, segundo algumas fontes lá de tradição judaica dizem, cultura judaica, que essa criança, a partir dos 5 anos em diante, ficava agora mais com o pai, aprender um ofício, né? Ou seja, trabalhar, aprender alguma coisa. Então, essa proximidade. E durante esse processo, os pais não só ensinavam um emprego, um ofício, um trabalho, mas principalmente também um devocional, a adorar o Deus de Israel, a servir o Deus de Israel, a caminhar e obedecer o Deus de Israel. Então, isso começava muito cedo na vida das crianças da cultura judaica, tá? Amar a Deus, a buscar o Senhor, a ter um conhecimento, entendimento. As crianças aprendiam a respeito de sua história, suas tradições, seus cultos, suas liturgias. Isso é muito importante dentro da cultura judaica. No entanto, hoje, lamentavelmente, já não se vê mais o mesmo zelo nas famílias. Então, o ponto é que a gente não percebe tanto essas questões como hoje. A gente vê, é claro, muitas coisas acontecendo na família, mas quando o assunto é devocional doméstico, a gente quase não vê. A gente muitas vezes pegou essa questão e atrelou somente ao culto local, na congregação. Com isso, o que parece é que as famílias só servem a Deus durante o tempo que estão no templo. Ou seja, culto à noite, 19 horas, a maioria das igrejas, há igrejas que o horário muda, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas vamos botar a maioria das que eu conheço. O culto começa às 19 horas e termina às 21. Então, parece que as famílias só têm devocional, só servem a Deus, só clamam, só buscam a Deus lá na congregação, no templo, na igreja local, e ali das 19 às 21. Passou antes disso nada, depois disso menos. Então, há um grande problema quanto isso aí, tá? Então, a gente parece que não vê mais tanto como se via, né? Esse devocional, essa busca, essa adoração em casa. Falta a cultura de serviço e adoração no lar. Então, há uma grande falta, sim, tá? De se buscar realmente cultuar a Deus em casa. É imperativo que se restaure o altar de adoração e do ensino da palavra de Deus, aonde? Em casa. Olha o foco aí, tá? Eu grifei
botei em negrito bem grande, em casa. Então, isso que a gente diz estar fazendo no templo precisa também ser feito em casa. Essa adoração, essa busca, essa servidão a Deus, esse clamor a Deus, essa exaltação, muitas vezes as pessoas passam ali meia hora, 40 minutos, uma hora, chorando, lágrimas, mãos para cima. Isso não pode acontecer só no templo, só no culto, ao som de um instrumento musical, ao som de um ministro, com palavras ali abençoadas, amém, um ministro de louvor, um pregador eloquente, com jargões, tá? Palavras, frases de efeito, aos berros ali, nem sempre, tá? Isso não pode estar atrelado só ao templo, essas coisas, essa sensação, esse clima, esse ambiente de dizer assim, esse momento de dizer, estou vendo Deus, eu sinto que Deus está nesse lugar. O problema é que a gente sente que Deus está no templo, mas não consegue sentir que Deus está em nosso lar, em nossa casa. Então o ponto é o seguinte, nós vamos começar entendendo que existe essa necessidade. É para ontem, é para já, é para agora, tem que haver, tem que começar, tem que recomeçar para quem não está fazendo. O culto no lar, o devocional no lar é para ontem. Então a gente precisa começar, quem não está fazendo, fazer o devocional. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então é necessário. Professor, foque nisso. É necessário. Está fazendo? Amém. Continue. Não está fazendo? Comece. É necessário, é urgente, é emergente ter um devocional no lar, buscar a Deus dentro de casa. Motivos para a prática do devocional doméstico. Vamos tentar ver aqui agora alguns motivos para que a gente faça isso. Primeiro motivo, sua família pertence a Deus e você foi designado para cuidar dela. Então, para você que está aí, pai, você é sacerdote, você é profeta, homem de Deus, vaso, manto, você aí, ó, filhote, abençoado, sua família pertence a Deus, meu querido. Então, você foi designado para cuidar dela. Você, meu amigo, meu irmão, homem de Deus, você foi designado. É uma missão sua, é uma função sua, você precisa pôr em prática isso aí. Segundo, não é porque você é salvo e temente a Deus que seus filhos naturalmente serão. Ou seja, eu sou cristão, tenho um devocional, busco a Deus. Lá na minha igreja, eu tenho até um cargo lá na minha igreja. Sou até um ministro, sou até uma obreira. Sou um obreiro, uma obreira. Mas o fato de eu ser um obreiro ou uma obreira não significa dizer que meus filhos sejam salvos por isso. Meus filhos não podem se agarrar a isso e eu não posso também me apegar a esse ponto. Meus filhos são pessoas, almas que precisam ter um encontro com o Senhor para ontem. Então, por isso, culto no lar, culto doméstico, devocional doméstico acontecendo. Outro ponto, a salvação não é obtida por herança ou grau de parentesco. Filho de pastor, como diz aí fora, filho de peixe, peixinho é, mas filho de pastor não quer dizer que é o filho de crente, mas dizendo que não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Então, nossos filhos precisam um dia pedir perdão a Deus por seus pecados, se converterem a Cristo e rumarem, caminharem para o céu. E não seremos nós que vamos atrapalhar eles fazendo, nós somos aqueles que vamos auxiliar, ajudar. Então, mais um motivo aí para você fazer um devocional doméstico. Outra coisa, sua experiência de salvação só serve para você. Amém. Por mais espiritual que você seja, essa espiritualidade sua não influencia, tá, na salvação de ninguém mais que está ao seu redor. Então, cada um tem que ter a sua própria experiência. Você tem a sua, amém pela sua experiência. Glória a Deus. Ó, parabéns por você ser essa bênção diante de Deus. Mas seus filhos precisam entender que eles também precisam ser bênçãos diante de Deus. Sua família, seu lar precisa, cada um aí, fazer sua parte diante do Senhor. Então, porque a minha experiência, o que eu sou em Deus, o que eu tenho em Deus, o que eu recebi de Deus, o que eu estou recebendo de Deus, o que eu possa vir posteriormente receber ainda, não significa que meu filho pode se agarrar a isso, tá? Minha esposa, não. Cada um precisa ter o seu particular, o seu devocional, a sua vida de oração, jejum, clamor e consagração diante de Deus. O devocional doméstico, além de nos fortalecer ante os desafios desse mundo, prepara nossos filhos para adorar a Deus na igreja ou em qualquer lugar. Então, vamos lá. Outra coisa que o devocional ajuda, por isso que é um bom motivo, porque ele nos fortalece contra as lutas. Todas as vezes que você está fazendo seu devocional, buscando em Deus, sempre que levanta uma situação complicada na sua casa e você vence essa situação difícil buscando a Deus, Deus te dá força para vencer, você aprende mais. Então continue buscando, que a sua busca está lhe dando recursos para vencer as adversidades. E além disso, além de preparar você para as lutas, também prepara seus filhos para quê? Para serem adoradores. Porque se eles adoram em casa, quem adora em casa, adora em qualquer lugar. Se eles aprenderem a adorar em casa, vão adorar na igreja, vão adorar no trabalho, adorar lá na faculdade, vão adorar lá no estágio onde eles estão, vão adorar na rua, vão adorar onde quer que seja. Então, mais um motivo para você trazer um devocional doméstico para ontem para sua casa. É que você se fortalecerá e seus filhos continuarão sendo bênçãos, serão bênçãos ainda maiores. Que não vão só adorar de 7 às 9.
vão adorar o dia inteiro em casa e aonde quer que estejam. Aprenda isso. Então tá aí, motivos para a prática do devocional doméstico. Continuando, passos para a implantação do devocional doméstico. Tá, eu já entendi, você professor já entendeu e já explicou aos seus alunos que a necessidade de um devocional é para ontem, é para já e por quê. Segundo, os motivos pelo qual eles precisam ter. Agora, que a gente já entendeu isso, esse é o ponto da aula, professor. Aí que você deve focar com os seus alunos. Já que você já entendeu que tem que ter um devocional doméstico, quais seriam os passos para poder auxiliar essa pessoa? O que fazer para iniciar? Para quem não faz ainda, para quem não fez, para quem não tem prática de um devocional doméstico, quero começar agora. O que eu preciso fazer? Então aqui você vai trazer alguns passos, embora poucos, mas que podem ajudar e podem ser muito úteis à pessoa que decide fazer, pretende fazer. Vamos lá ver então. O culto doméstico é uma medida preventiva e, ao mesmo tempo, uma poderosa arma para conduzir os membros da família a adorar a Deus e servi-lo de todo o coração. Entende isso aqui, tá? Aí você vai, a partir daqui agora, seguir alguns passos. Quais seriam esses passos? O passo é procurar entender que tem como ampliar a cada dia mais o interesse de sua família pelo devocional doméstico, ao ponto de seus filhos chegarem a dizer: pai, mãe, vamos orar aqui em casa, vamos ler a palavra. Então, como é que a gente faz para tornar isso interessante? Vamos ver? Discuta com a família sobre os dias e melhores horários para a sua realização. Então, família, eu estou sentindo de Deus, fui tocado por Deus, eu quero começar a fazer um devocional. Eu quero ver todos nós aqui em casa buscando a Deus. Como é que vai ficar isso? É claro que, a partir do momento que você começar a discutir, falar com sua família, pedir opinião e perguntar, no começo, quem não está muito interessado sempre vai ter uma desculpa. Não, esse dia eu não posso, esse horário eu não posso, esse momento aí eu não posso. Então, ainda que seja difícil, é bom que a gente comece. A ideia é que, ainda que a gente ouça a todos, isso quer dizer também que a gente vai ouvir a todos, amém? Mas se você perguntar a todos e tentar se adequar ao sistema de todos, pode ser que você nem faça. Quando dá para... um filho vai dizer: não, segunda-feira à noite. O outro vai dizer: mas segunda-feira eu estou fazendo não sei o quê. O outro dizer: então terça. Mas terça sou eu não posso ter. Daqui a pouco você não faz nada. Então, converse e aos poucos vai iniciando. Dê o pontapé inicial, comece. Mas o ponto é, pelo menos que eles tenham esse conhecimento de que será realizado no seu lar, para a glória de Deus, um devocional doméstico. Então começa já a amadurecer essa ideia na mente deles. Mantenha o foco. É preciso lembrar-se de que se trata de um culto. Então, vamos lá. Começou um culto no lar. Então a gente não pode falar de outras, mudando o assunto e fazendo aquele mil coisas. É um culto. Tente reproduzir um pouco dessa liturgia do que acontece na igreja, lá dentro da sua casa. Inicie com uma oração, uma leitura de uma palavra, faça como uma liturgia comum em muitos lugares. Na maioria dos lugares que eu frequento, pelo menos onde eu prego, aí eu ministro a palavra, eu viajo por aí o Brasil pregando a palavra. Então o que eu tenho visto? Uma oração, no início, uma leitura de um texto da palavra lido, uma parte para você cantar no máximo 2 louvores, se cante no lá, o cântico, todo mundo cantando. Depois alguém da família, ou você, o pai, ou a mãe, alguém, um filho, trazer uma palavra breve ali, uma breve explanação da palavra de Deus. Por fim, faça aquela oração para lá de abençoada no final, agradeça a Deus e já prepara para o próximo. Pode fazer isso então. O ponto é não se esquecer, é focar no culto, não usar esse momento para outras coisas, tá? Para lavar a roupa suja em casa, aquela confusão. Não. Culto, louvar, fazer os filhos entender que esse é um tempo, esse é um momento de glorificação ao Todo-Poderoso, ao Deus do céu, maravilhoso. É culto, tá? Não esqueça disso. Mantenha o foco, não se perde. Faça o planejamento da atividade. Então, como a gente falou aqui, de repente faça todo o primeiro culto, aquela coisa meio assim, está meio perdido ainda, mas daqui a pouco você vai se adequando aí, opa, a gente começou assim, foi legal, leu um texto assim, pregou, fulano tocou um violão, daqui a pouco tá tudo, glória a Deus, vai fluindo muito bem. Faça o planejamento, tá? Se prepare para o que vai acontecer, não faça as coisas correndo, ok? Seja simples, no entanto criativo, na aplicação prática da mensagem. Então, não precisa trazer coisa difícil, né? Fazer um culto no lar, dizendo: hoje estaremos aqui em nosso lar respondendo qual era o espinho na carne de Paulo, estaremos hoje respondendo qual é a marca de Caim, estaremos dizendo... Simples, um evangelho, uma palavra de devoção, uma palavra de família, uma palavra de lar, uma palavra de salvação, uma palavra do reino, é Deus agindo na casa, Cristo operando na família. Traga uma palavra nesse sentido, para abençoar o lar, a função ali, o desempenho, a escolha, a profissão de cada um do lar. Traga uma palavra simples, mas
criativas, objetivas, algo maravilhoso. Estimule a participação por meio de perguntas e oportunidade para que os filhos falem. O ponto é o seguinte, se você está ali dirigindo esse culto, que haja a participação de todos, dê aos seus filhos essa oportunidade de falar, incentive-os a falar, a perguntar, a indagar, contar uma experiência que tem passado, um milagre, uma bênção, algo que de repente passou por esses dias e que sentiu que mudou algo na vida dele. Incentive os filhos, a esposa a falar. Então, isso, você não pode ser aquele camarada, é você, meu irmão, que vai fazer aquele culto onde você lê, você ora, você lê a palavra, você traz uma palavra, você canta um louvor e fica os filhos e a esposa aqui olhando para sua cara. Não. Deixa a família participar, incentiva, fala, sorri, alegra. É um culto, é um culto, é um culto. Seja breve, quando possível, e objetivo sempre. Lembre-se que o mais importante é ouvir Deus falar. É claro que na lição você vai ver uma diferença aí, deixa eu já explicar. A lição diz que tem que ser breve, porque, segundo lá na lição, um culto no lar, um devocional doméstico, dura somente 5 a 10 minutos. Eu, particularmente, nada tenho contra, tá, mas tá aí um ponto que eu não concordo muito. Então eu estou colocando aqui, já visto o fato de que eu estou fazendo o meu vídeo, então eu também tenho liberdade de expressar o meu sentimento aqui. Eu não sou muito a favor dessa ideia de que um culto no lar, um devocional, tem que ser muito breve, tem que ser... Porque quando a gente começar a ligar um cronômetro dentro de casa, aí deixa de ser culto, fica um negócio corrido. Vambora, gente, já está acabando. Gente, vambora, um devocional doméstico tem de 5 a 10 minutos, nós já estamos em 11, então dá para parar aqui? Não. Se der, seja breve. Muitas vezes está com aquela correria, seja breve. É o meu pensamento, é a minha visão. Você não é obrigado a concordar comigo, eu estou falando o que eu acho. Você está fazendo um devocional na sua casa, doméstico, um culto no seu lar. Você não precisa correr, não, só porque está em casa, não. Ok? Já você consegue ficar na igreja de 7 às 9, você consegue ficar fazendo um culto também de 7 às 9 na sua casa. Estou dizendo que tem que ser assim, mas não precisa fazer as coisas correndo, mal feito, não só para dizer que fez em casa, não. Faz com amor. Seja breve, mas se der, se possível, quando possível, você vai ser breve. Agora vai ser sempre objetivo. Todo culto, durante o tempo, não precisa ter brevidade no tempo, correr, mas objetividade tem que ter sempre. Por quê? Você tem que lembrar de uma coisa, o mais importante no culto na sua casa é dizer para todo mundo que está fazendo culto em casa, é que os vizinhos ouçam você. Não, é ouvir Deus falar na sua casa. É que seja mais um espaço para que Deus fale, para que a palavra de Deus reverbere nos 4 cantos da sua casa, para que a glória de Deus se manifeste dentro do seu lar. Então, eu acho mais importante, eu tenho certeza, na minha certeza, que o mais importante é lógico, é Deus falar na sua casa e não você ficar cronometrando o tempo. Gente, culto no lar, culto doméstico, começou, pronto, correndo. Vamos lá, fulano canta, fulano, corre, porque vai acabar aqui. Não, esse louvor é muito grande, canta o menor, senão vai passar do tempo. 2 louvor, eu falei que é 2, não vai lá, fulano, uma palavra, não, lê rápido, não, lê, porque aqui, o tempo, são 5, 10, por favor, seja breve, quando possível, mas sempre objetivo, e vamos ouvir Deus falar no nosso lar. Culto doméstico, fonte de enriquecimento e crescimento espiritual. Então, lá atrás, frisando aqui, professor, ainda, focando aula, EBD, aula, viu lá no início, aqui do tópico 3, o que é o ponto do culto doméstico, o que é o ponto aí do devocional doméstico, a necessidade dele, foque, você focou na necessidade. Você focou agora no processo ali de por que ele precisa, quais são os motivos pelos quais fazê-lo. Uma vez entendido quais são os motivos, agora como fazê-lo, como fazer fica estimula. Esse é o ponto. Se você pegar essa ordem e não se perder, vai ser uma benção para sua aula. Focando aqui para a gente fechar. Culto doméstico, fonte de enriquecimento e crescimento espiritual. Agora é a hora de colher os frutos do culto doméstico. Isso é maravilhoso. Então você entendeu o processo, agora você está colhendo os frutos. Vamos lá? A leitura diária da Bíblia e a oração em família podem fornecer uma compreensão de si mesmo e da realidade na qual se vive de maneira única. Então, dentro do lar, nós estamos ali no culto doméstico, toda vez que a Bíblia é lida dentro de uma casa, toda vez que se é feita uma oração dentro de uma casa, a família começa a entender uma coisa, ela começa a compreender quem ela é, o papel dela diante de Deus, como está o mundo à sua volta. Sempre que uma família está lendo Bíblia e orando, essa família passa a entender que é uma família chamada por Deus para o céu.
ela passa a entender quem é e passa a compreender mais sobre o mundo ao redor. Então essa família se blinda dentro de casa, essa família se blinda contra as coisas que o mundo lança, as coisas terríveis que o mundo cria. Então nem sempre é preciso deixar o filho lá fora, aprender as coisas do mundo para depois vir cá e lavar, fazer uma lavagem. Não, já vai blindado. Tem gente que é assim, deixa o filho para a escola secular, não sei o que lá, amém, tem que ir estudar. Mas espera aprender ideologia de gênero lá, voltar a andar com as coisas esquisitas lá, pessoas estranhas lá, ter dúvidas quanto ao sexo, até querer mudar de sexo, para depois querer botar... Depois que aconteceu tudo de ruim com o filho, aí quer trazer para dentro de casa e colocar a Bíblia. Não, aqui, filha, é mais difícil. Faça o contrário, já inicie um culto no lar agora, na sua casa, aí, enquanto as crianças são pequenininhas, ou dependendo da idade, começa agora e vai blindando na palavra, blindando na oração, blindando na palavra, na oração, na consagração, no jejum. Quando a sua criança chegar lá fora, na escola secular, que alguém falar alguma coisa contrária à Bíblia, opa, lá na minha casa eu ouvi Deus falar comigo através do meu pai e da minha mãe num culto que isso aqui é errado. Não, não quero. Não, também não quero. Não, isso aqui a palavra de Deus condena. Não é. Agora, esperar a criança aprender um monte de baboseira para depois querer blindar, não é assim. Faça agora, blinde agora, fortaleça agora, que a criança já sai protegida pelo sangue de Jesus. Pelo culto em família, os filhos podem receber instrução bíblica e responderem a Deus em fé, confiança em suas provisões, santidade e obediência. Outra coisa, além de os filhos serem blindados em casa quando o culto doméstico acontece, eles já vão para a rua, como eu disse, blindado, e os dados inflamados do maligno não penetram, né, na vida de nossos filhos, tem o fato também de que eles aprendem em casa a buscar mais a Deus. Eles aprendem dentro do lar, do ambiente que eles convivem, a se entregar mais a Deus e confiar mais em Deus. Exercitam a sua confiança no Senhor. Por quê? Porque eles veem Deus enchendo a despensa, ó, Deus quem colocou, amém. Ó, esse arroz, esse feijão, foi o papai que trabalhou, o salário do papai comprou? Não. Deus é quem botou em casa, Deus deu força para o papai trabalhar. Olha as contas pagas aqui nesse lar, é Jesus Todo-Poderoso que auxilia, só o Espírito Santo agindo ali. Ali é o relacionamento do pai com a mãe, os filhos veem isso. Por isso que é bom ter um devocional, o filho vê o pai dizendo que ama a esposa, né? A mãe ali ajudando o marido, cooperando, os filhos querem ter um casamento igual dos pais. Então o processo é esse, culto no lar para ontem, em nome de Jesus. Vamos fechando aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que frase linda. Por vários motivos, alguns crentes negligenciam o culto doméstico. Então vamos lá, vamos ver aqui algumas coisas. Tá, e a gente viu para quem quer fazer culto doméstico, benção. Agora para quem não quer fazer? Quem não quer fazer tem um monte de desculpa. A desculpa muitas vezes são qual? Falta de tempo. Ah, não tem tempo não. Ah, estou desanimado. Oh, moço, estou cansado. Meu Deus, estou cansado demais. Não dá para mim, não. Estou morrendo de cansado. É o que mais dizem, né? Falta de tempo, não dá. Quem faz o nosso tempo somos nós. Quando é um negócio que a gente quer muito, a gente arruma tempo. Se é um negócio que a gente quer muito, a gente arruma tempo. Já percebeu que a gente tem tempo para muita coisa, só não tem tempo para Deus? Estou desanimado. Desanimado por quê? Quais serão os motivos para o desânimo? É a inflação, é o dólar, é a crise, é a pandemia. Estou desanimado. Por quê? E outro, estou cansado. Amém. Eu sei, gente. Estafa. Eu mesmo estou gravando esse vídeo aqui, meus olhos estão quase fechando aqui. Trabalhei um dia inteiro, um sol que só o Pai. Mas isso não é motivo, porque o Deus que nós servimos não se cansa, não se fadiga. A todo momento está ali pelejando com o que Jesus fez por mim. Eu era para estar aqui a noite inteira, é pouco ainda. Então, motivos para não ter culto, a gente diz, mas acabam não sendo. Porque a gente sempre, quando é um negócio que a gente quer, a gente encontra tempo. A gente se anima rapidinho quando é algo que a gente realmente quer. E cansaço pode estar quebrado. A gente vai arrastando, a gente vai rolando no chão, mas chega lá, quando é algo que não é do nosso interesse. No entanto, isso não nos torna menos responsáveis diante de Deus e dos homens. Então não adianta, gente. Com Deus, para Deus, não tem desculpa. A gente precisa sim. Eu e minha casa servimos ao Senhor. O desafio de Josué ainda é válido hoje. Olha aí o que Josué diz. Olha. Escolheis, pois, a quem servais, se aos deuses amorreu. Ele está chamando a atenção do povo. Vocês vão servir a quem? Faz o seguinte, escolhe vocês aí. Se vocês quiserem voltar para o Egito, se vocês quiserem a vida de pecado, vocês conhecendo a palavra ainda quer? Vai. Mas eu e minha casa, nós vamos ficar firmes no propósito. Olha que coisa linda. Então, você e sua casa, culto doméstico para ontem, em nome de Jesus. Para ontem. Concluindo, mais uma aula aí, mais uma lição.
A família deve ser alvo das nossas orações e esforço pessoal em termos de evangelização e discipulado. De que adianta estar preocupado com a salvação nos campos missionários, mas distante da nossa família, ainda não mais distante, se a nossa família ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, né? Então, ou seja, o que adianta lá? A gente está preocupado com campo missionário, lá longe, mais distante, mas a nossa família não serve a Deus, de nada vale, né? De nada não, mas difícil fica. Que o Espírito Santo desperte o seu povo para a evangelização e discipulado de sua família nuclear. Então, culto no lar. Você, varão que está aí, ó, sua esposa e seus meninos, culto no lar aí. Você, varoa, puxa a orelha desse vaso aí, culto no lar. Filhos, vocês estão aí e os pais não querem, comecem vocês, um canta um louvor, um lê a palavra, daqui a pouco seus pais estão engajados também nesse culto. O sistema aqui, o processo é um só, culto no lar urgentemente. Evangelizar, discipularmos nossa família nuclear para ontem, amém? Que Deus nos abençoe aí, em Cristo Jesus, mais uma aula. Eu sempre deixo minhas considerações para o final, para que eu não venha atrapalhar, então eu já começo direto. Às vezes alguns dizem, você é muito seco, você nem agradece ninguém no começo. Amém, irmão, mas eu deixo aqui para o finalzinho, tá? Para que você possa pegar a aula e vir na sequência aí direto, e no final você, se quiser, não é obrigado, assista aí as considerações finais. Então, mais uma aula. Que Deus e Cristo abençoe. Quero agradecer a todos os amigos aqui do canal, todos os inscritos, todos aqueles que estão nos contactando, né? Nós temos aí recebido convites para estarmos aí em diversos lugares. Quero louvar a Deus de forma especial por amigos que Deus nos tem dado. Estive aí, né, graças a Deus, através desse trabalho abençoado, estive aí numa cidade, né, na cidade de Pirapitinga, Minas Gerais. Um grande abraço a todos lá da cidade de Pirapitinga. Que cidade linda e abençoada. Eu nunca tinha ido lá. Um grande abraço a todos os moradores de Pirapitinga, em especial meu amigo e irmão presbítero Marcelo, homem de Deus, profeta. Deus abençoe, varão, sua família, sua casa ali, seu ministério, sua igreja, e a todos os moradores de Pirapitinga. Também estive em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Que bênção, irmão. Ainda que eu tenha passado lá rapidamente, muito bonito lugar. Então, você sentiu o desejo de nos convidar, estar com vocês aí, ministrando a palavra de Deus, minha casa e eu, minha família e eu, tá? Estaremos aí junto para glorificar e exaltar o excelso, glorioso nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, tá? Fique com Deus, até a próxima aula, e eu estou correndo aí para ver se eu consigo fazer a lição de número 8, né? Tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém.